Isaías 43, e o versículo é o 26. Amém? Glória a Deus. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Amém? Amém, irmãos? Amém. Procura lembrar-me. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia ainda. Guarda Isaías e abra a sua Bíblia ainda no livro de Atos, capítulo 2. Atos é no Novo Testamento, capítulo 2. Glória a Deus. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, Deus. Aleluia. Meu Deus, que toda a tua igreja esteja com as mentes e os corações cativos à tua palavra, e que o Senhor fale e todos entendam em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero dizer para você nesta noite que o que o Senhor colocou no meu coração é que tipo de testemunho nós vamos dar aqui e para o Senhor. E aí eu estava meditando em alguns homens e me lembrei de Pedro. O testemunho de Pedro, em um certo momento, em um dado momento, era que ele negou a Cristo. Glória a Deus. Existia uma palavra profética sobre a vida de Pedro, onde Pedro, o Senhor disse que ele é Pedro, e sobre aquela pedra edificaria a igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam. E Pedro teve um testemunho maravilhoso. Paulo tinha um testemunho antes péssimo, que era de perseguidor do povo de Deus, mas quando teve um encontro com Deus, com Jesus, Saulo mudou de Saulo para Paulo, e consequentemente passou a ter um testemunho maravilhoso que nós hoje copiamos, porque, como ele disse uma certa vez, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E tem um testemunho maravilhoso. Tem um outro que fazia parte dos 12, que andava com Jesus, mas que infelizmente teve um testemunho péssimo e que não pôde consertar, que foi Judas, que traiu a Cristo, e depois ele traiu com beijo, traiu por causa de 30 moedas, e depois ele teve que foi se enforcar, não consertou o erro dele. E o Senhor tem falado muito ao meu coração com relação a que testemunho nesses últimos dias nós podemos dar. Porque o mundo jaz do maligno. Se há 2000 e poucos anos atrás o Senhor dizia que o mundo jaz do maligno, mas não hoje. Nós vemos a cada dia situações levando o homem à destruição total. E muitas vezes passando por despercebido, achando que a coisa normal é natural. Um abismo chamando outro abismo, problemas e mais problemas, e a gente às vezes parece que está viajando na maionese e não está entendendo nada. A palavra vem, entra no ouvido, sai no outro. Deus está falando conosco todos os dias e parece que nós estamos nem aí. E o Senhor
através do profeta Isaías diz: entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões. Porque a gente chegar diante de Deus na abertura do culto, né? Tudo tem seu tempo determinado para tudo, para todas as coisas debaixo dos céus e da terra. Existe o tempo. Às vezes a gente quer apressar o tempo, às vezes a gente quer fazer algo que venha adiantar o relógio. Mas eu tenho uma história aqui na Bíblia que o Senhor atrasou o relógio para mostrar que Ele é Deus. E aí, quando a gente fica preocupado demais com o querer fazer do nosso jeito, esquece que o fazer nas nossas vidas vem do Senhor. E às vezes, por querer fazer do nosso jeito, por querer desenvolver do nosso jeito, a gente passa a ter um testemunho que não agrada a Deus. E aí o Senhor diz: olha, você quer uma bênção, você quer um milagre, você quer que a coisa aconteça na sua vida, está querendo uma mudança, está querendo ver algo acontecer, está pedindo um sinal, né? Porque nós pedimos muito sinal: Senhor, me dê um sinal. Aí a gente vai para aquela outra parte e diz: olha, o Senhor diz fazer prova de mim, que eu vou fazer uma prova do Senhor. E faz prova, e pede sinal, e isso e aquilo, mas o Senhor está também dizendo: olha, entremos juntos em juízo, apresenta as suas razões para que eu possa justificar, para que eu possa te abençoar. Diga por que eu tenho que lhe abençoar. Aí muitas vezes ele diz: porque está na sua palavra. O Senhor disse que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E eu estou passando necessidade. O Senhor disse que o Senhor abençoa a família, porque a família é uma instituição constituída pelo Senhor, e a minha família está destruída. Mas o Senhor disse que o Senhor não do ouro e não da prata, e eu estou com uma crise financeira que estou com vontade de morrer. E a gente começa a questionar, e o Senhor, por sua vez, está dizendo para você também. E o Senhor diz que o Senhor vela por sua palavra, o Senhor é fiel. Aí ele diz: realmente eu sou fiel, eu velo por minha palavra, vou fazer se cumprir a minha palavra. Agora você está fazendo a sua parte? Você está sendo fiel? Porque para que o Senhor possa me abençoar, eu tenho que andar em fidelidade com Ele. Toda a Bíblia a gente encontra o quê? O Senhor dizendo que devemos andar em fidelidade, dizendo que nós devemos andar em obediência a Deus, a palavra de Deus. E muitas vezes a gente chega diante de Deus, apresenta as nossas razões. Qual é a razão? Eu quero meu filho abençoado, eu quero a minha casa abençoada, eu quero as minhas finanças abençoadas, eu quero isso abençoado, eu quero tudo que me pertence abençoado. Mas muitas vezes está faltando a outra parte, né? Eu estou fazendo a minha parte. Não, se não estou dando, eu estou sendo negligente. Eu não quero falar negligente com a igreja, porque quando a gente fala de obediência, a pessoa pensa logo que é a negligência com a igreja. Esqueça a igreja, esqueça a igreja. Fala a obediência ao Senhor em todos os sentidos. Obediência ao Senhor conforme a palavra de Deus. Testemunho fora da igreja, irmão. Esqueça aqui, as quatro paredes. A pessoa está pouco se lixando para a parede de igreja. O Senhor quer saber de mim e de você quando sair dessa porta aqui. Como é que estamos procedendo? Você é referência? Tem referência para o Senhor para dizer assim, para olhar assim para você: eu quero ser um crente como aquele ali. A igreja que ele faz parte é uma igreja até de liberdade, não trava, mas ele é um crente. Mas ele, quando chega diante de um endemoniado, ele coloca a mão e o demônio cai para terra, cai para a terra. Sabe, irmão? Aí você, olha, ou está sendo crente, que o testemunho é: eu até tenho vontade de ser crente, de ver minha vida abençoada como crente, mas para ser igual a fulano de tal, não. Que tipo de testemunho? E aí o Senhor, nesta noite, eu quero dizer para você: se você entender a palavra, meditar nessa palavra, entrar na presença de Deus, em juízo, justificando, mostrando as suas razões, porque é que Ele tem que te abençoar, e você ter respaldo para isso, vai ser um de repente de Deus. Aí hoje eu prego sobre de repente. Hoje Deus vai fazer um de repente na tua vida. E se até agora você não está andando em obediência, eu quero dizer para você: esta noite
entendendo? Pastor, tem algum exemplo na Bíblia de homem que apresentou as suas razões para o Senhor? Tem. Eu vou apresentar um para você. Se não, nada restar, se acabar tudo e você não tem mais nada, saber que vai morrer, saber que a vida toda se acabou, que tudo está dando errado, você vai apresentar a sua razão para o Senhor, o Senhor vai me dar o quadro. Pastor, você vai falar de Jó? Não. Você conhece muito bem a história de Jó e ela não está sofrendo efeito na sua vida. Você não está, sabe? Só conhece. Eu quero apresentar o que está no livro de Isaías, no capítulo 38. Abra aí em nome de Jesus a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 38. A história de um homem que os pais desse homem era uma tranqueira. Os pais desse homem sacrificavam até os filhos, era macumbeiro, ia lá para os montes, para as florestas, queimar, sacrificar até os filhos. Ele tinha tudo para dar errado, para fazer as coisas erradas, porque o pai dele aprendeu a fazer as coisas erradas, no terreiro da casa dele e no terreiro de macumba, com sacrifício, com tudo que prestava. Mas ele quis ser diferente. E quando o pai morreu, ele quebrou tudo que tinha de macumbaria, tudo que tinha de ídolo, tudo que tinha que não presta, que desagradava a Deus. Ele tirou e assumiu o posto do pai de forma diferente. E quando o pai não agradava a Deus, ele resolveu agradar a Deus. Quanto aqui esta noite quer agradar a Deus? São poucos, né? Mas eu vou entender que todos querem. Este homem, chamado rei Ezequias, no capítulo 38, este homem ficou doente, como todo mundo fica doente, ficou doente, mas a doença desse homem era para morrer, ele ia morrer, e ele ouvia o profeta, né? Ele se aconselhava com o profeta. Ele, naquela época, as pessoas que tinham um bom relacionamento com Deus buscavam direção através do profeta. Como você vem à igreja para ouvir a palavra de Deus através da Bíblia, ministrada por homens e mulheres de Deus. E aí aquele homem ficou doente, e um belo dia chega lá no seu palácio o profeta Isaías, e chega a notícia: olha, Isaías chegou aí, e a doença desse homem era para a morte. E quando você está precisando de algo, que chega um profeta, que chega um homem de Deus, que chega alguém que prega a palavra de Deus, você quer ouvir, você espera ouvir algo que venha agradar o teu coração. Poxa, cheguei na igreja hoje e eu quero ouvir a palavra de Deus. Deus fala no meu coração, Deus me deu um sinal, Deus sabe, e é assim que todo mundo faz isso, principalmente quando está na hora do aperto, quando a coisa está acochando. Aí eu quero um sinal. Senhor, eu quero que o Senhor fale no meu coração. Senhor, eu quero que o Senhor me diga algo nesta noite. E assim foi com Ezequias. Naqueles dias, capítulo 38, versículo 1. Naqueles dias, adoeceu de uma enfermidade mortal. Adoeceu de uma enfermidade mortal. Por que hoje não tem escolinha, é? Por que hoje não tem salinha para as crianças? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A palavra do profeta não foi uma palavra boa. Você vai morrer. Ele queria ouvir algo bom, mas ouviu uma palavra: você vai morrer. Quem está dizendo para você é Deus. Mas aquele homem, ele tinha uma história com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus, ele tinha algo que ele poderia apresentar para Deus. Ele queria uma bênção, mas ele tinha algo que ele podia apresentar para Deus, apresentar as suas razões. Vamos entrar em juízo, vamos julgar essa causa. Por que eu tenho que abençoar você? Só restou para aquele
uma parede. Pastor, mas ele não estava no palácio. Na questão figurada, irmão, eu quero dizer uma parede, é porque ele olhava para o lado, ele tem um monte de empregado, um monte de gente, mas para ele estava sozinho. Sabe aquela hora que ele está cercado de pessoas e a sua vontade é sumir? Sabe aquela hora que você tem um monte de gente dizendo que é seu amigo, isso e aquilo, você olha assim, você vê o Deus do seu, tem misericórdia. Sabe aquela hora que você acha que todo mundo se afastou de você? Que não adianta você falar, porque ninguém vai querer te ouvir, ou você acha que ninguém está te ouvindo? Estava assim Ezequias: eu estou doente, vou morrer. A palavra de Deus que veio através do homem de Deus, que sempre, quando ele trouxe uma palavra sempre se cumpria. Ele é o profeta, o homem de Deus, e Deus mandou dizer por ele que eu vou morrer. E agora? Mas aquilo é uma história com Deus. Eu espero que você tenha uma história com Deus, que você possa entrar em juízo e apresentar as suas razões a Deus. E aquele homem chegou, diz a palavra que no versículo 2: então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor. Ele não foi questionar com Deus, ele não foi brigar com Deus, ele não foi esculhambar Deus, ele não foi dizer: olha, eu sou o cara e o Senhor está, sabe, o Senhor é que está errado. Por quê, Senhor? Não. Ele fez uma oração a Deus. E às vezes nós não sabemos orar como convém, e essa é a razão de muitas vezes de nós não recebermos, porque nós não sabemos. Lá no livro de Tiago ele diz isso: você pede e não recebe, porque pede mal para se esbanjar em seus prazeres. Mas se você pedir da forma correta para o Senhor ele vai te dar até o Espírito Santo, porque nós que somos pais sabemos da voz dada aos nossos filhos. Não é assim que diz a palavra? Aí diz que o rei Ezequias orou ao Senhor e disse assim, veja a oração do rei Ezequias, e disse, versículo 3: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Amém? Um coração quebrantado o Senhor não despreza. Ele chorou muito diante de Deus. Ele disse: Deus, eu andei reto. Deus, olha, as pessoas não estão legal comigo porque eu quebrei os ídolos. Deus, as pessoas estão assim, estão assadas. Por quê? Mas Deus. E chorou, apresentou as suas razões, falou para Deus. Ele nem pediu nada, ele só fez dizer que ele andou reto diante de Deus. Ele só fez dizer: olha, eu obedeci. Olha, Deus, quando falava que era para obedecer a tua palavra, eu obedeci a tua palavra. Se eu fiz alguma coisa errada, eu até passei despercebido, mas a minha intenção era de acertar, não era de errar. E ele falou para Deus, e Deus, naquele momento, o Deus que te manda uma notícia, diga para ele que ele vai morrer, que arrume a casa dele, que fale para as pessoas que ele está de mal, que ele peça perdão, que ele perdoe, porque ele vai morrer. E se ele não fizer isso, ele não tem vida eterna, vai morrer e não vai viver, ou seja, vai morrer na nova pista e não vai ter vida eterna. E aí, quando o profeta está saindo lá no meio do pátio do palácio, o Senhor fala com Isaías e diz: volta, e fala para Ezequias algo que ele precisa saber. Aleluia. No versículo 4: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração. O Senhor está ouvindo a sua oração, sim. Você que tem dito, parece que a minha oração está chegando no teto, o céu parece estar de bronze, é engano seu. O Senhor está ouvindo a tua oração, porque os ouvidos do Senhor estão abertos e bem abertos. Aleluia. Ouvi a tua oração. Além do Senhor ouvir a tua oração, o Senhor está vendo as tuas lágrimas. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro, pastor, eu já
já chorei tanto, oh Deus, já chorei tanto. Ele está dizendo: eu já ouvi também a tua oração, desde o primeiro momento que você se humilhou, que você pediu perdão, que você liberou perdão, que você procurou andar na minha presença. O que é passado, eu apaguei, não lembro mais. A partir de agora eu estou ouvindo a tua oração. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ele diz diga para Isaías: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Agora, o melhor: eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Eu não sei o que é que você está precisando. Ezequias estava precisando de vida, porque ele estava com a sentença de morte. E o Senhor disse: vou acrescentar 15 anos. E na tua vida, se você está precisando de algo diferente do que Ezequias estava precisando, o Senhor coloca na tua vida, Ele acrescenta na tua vida. Se o teu problema é da ordem financeira, Ele acrescenta na ordem financeira. Se o teu problema é da ordem sentimental, Ele acrescenta na tua vida sentimental. Se é na tua vida conjugal, Ele acrescenta na tua vida conjugal. Se é na saúde, Ele faz também na saúde. Mas o meu problema, pastor, é espiritual. O Senhor, Ele sara e Ele acrescenta também na tua vida espiritual. O meu problema no meu ministério, o Senhor acrescenta a vida no teu ministério. Ah, pastor, o meu problema é porque eu estou preocupado se eu terei a vida eterna. Crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e tua casa. Se creres e for batizado, serás salvo. Se não creres, serás condenado. É simples assim. E o Senhor mandou aquela resposta: vai lá. E quando o Senhor mandou a resposta para o rei Ezequias, que o Isaías dele trouxe essa notícia: olha, que alegre, porque o Senhor disse que ouviu a tua oração. O Senhor entendeu. O Senhor estava com os ouvidos abertos. Olha, você pediu perdão, você liberou perdão, o Senhor entendeu. Olha, olhou para o teu coração, esquadrilhou o teu coração, provou os teus pensamentos e vai te dar conforme o teu proceder. O Senhor disse que vai acrescentar 15 dias, aliás, 15 anos na tua vida. E aquele homem se alegrou. Mas aí agora, será que é verdade? Deus falou que eu ia morrer e agora Deus está falando que eu vou viver? Que conversa é essa? Sou Deus. Deus se enganou? Foi? E Deus se arrependeu? Foi? E começa a questionar: será que esse profeta está falando a verdade? E começa a querer, sabe? Porque aquela pessoa está passando fome, está reclamando porque está passando fome porque não tem feira. Aí tem uma feira bem grande, ele fica reclamando porque não tem espaço para colocar a feira. Estou reclamando porque não tem feira, está ruim. Aí demora agora um caminhão de feira. E eu vou botar onde tanta coisa, meu Deus? Sabe? Está sempre. E aí o Ezequias buscou uma prova, pediu um sinal. Eu, pelo menos, sabe, irmão, não queria saber de nada não, porque eu agarrava logo na situação. Eu sempre digo: se é coisa ruim, rejeite. Se é palavra de maldição, repreenda, no nome de Jesus. Agora, se for coisa boa, receba no nome de Jesus. Olha, pastor, o Senhor está dizendo que vai abençoar o teu ministério, eu recebo em nome de Jesus. Olha, pastor, o Senhor está dizendo que vai abençoar a tua vida financeira, eu recebo em nome do Senhor Jesus. O Senhor está dizendo que vai abençoar a tua família, mais ainda eu recebo em nome de Jesus. O Senhor está dizendo que vai morrer arrependido no nome do Senhor Jesus, porque eu não vou morrer enquanto Ele não cumprir todas as suas promessas na minha vida. E Ele prometeu que vai cumprir as promessas, então é assim que eu vou continuar crendo, eu rejeito. Mas foi o Senhor, então Senhor, coloca a cara na parede e vou chorar e dizer para Ele: Senhor, eu tenho procurado andar reto, Senhor, eu tenho procurado andar em fidelidade, Senhor, eu como rei Ezequias, faz alguma coisa, Senhor. E Ele vai ouvir a minha e a tua oração. O Senhor vai ouvir a tua oração. O Senhor tem ouvido a tua oração. E aí, o versículo 6 diz assim: e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal. O Senhor está te dando um sinal esta noite. O Senhor está te dando um sinal esta noite. E isto te será da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá
esta palavra que falou, o Senhor vai cumprir toda a palavra que falou na tua vida. O Senhor falou, Ele cumpre. E aí, para confundir mais a mente de algumas pessoas que ficam duvidoso, é porque adiantar o relógio, irmão, 9 horas, dizem 9h30, é fácil. Vai fazer voltar o relógio, só Deus. O tempo, não é o relógio ponteiro do relógio, não é o tempo. E aí diz assim que o Senhor: eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais volte 10 graus para trás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Você entendeu? O sol já tinha vindo, estava aqui no meio-dia. Ele voltou para provar que o Senhor, se for necessário, Ele volta o tempo para te abençoar. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei como você entrou aqui esta noite, e acho bom não saber. Porque, queridos, ainda que tenha dito que você vai perecer, ainda que tenha dito que você não vai alcançar, ainda que tenha dito que você, sabe, está impossível, ainda que tenha dito que você tenha andado errado sem testemunho de crente, mas se você ouviu esta palavra, entendeu esta palavra, e nesse momento você fizer uma renovação de aliança com Deus e disser para Ele: meu Deus, me perdoa os meus pecados. Deus, eu tenho procurado andar reto, mas tenho feito coisas erradas. Deus, eu tenho feito coisas erradas, mas tem hora que eu nem percebo que estou fazendo errado. Quando eu me pego, já estou fazendo. Mas agora, Senhor Deus, eu quero fazer um acerto contigo. Deus, agora eu quero mudar essa história na minha vida. E se para mudar essa história na minha vida, o correto, a coisa certa é te obedecer, eu quero andar em obediência ao Senhor. Deus, eu quero dizer para o Senhor que até agora, Senhor Deus, eu tenho procurado fazer as coisas certas, mas tenho feito coisas erradas. Mas o meu objetivo não é errar, o meu objetivo é acertar. E o Senhor conhece o teu coração, Ele sabe se você está falando com verdade. E nesta noite o Senhor está dizendo para você: recebe um sinal da minha parte, porque eu vou mudar esta história na tua vida. Esta semana será uma semana de vitória. Oh, meu Deus, a tua palavra foi pregada, Senhor. A minha oração foi que as mentes e os corações estivessem cativos da tua palavra. E eu creio que aqueles que estavam desejosos em receber a tua palavra, entendeu a tua palavra, porque a tua palavra não volta vazia. Eu creio, meu Deus, que essa pessoa que entrou aqui para ouvir a tua palavra, que entendeu, meu Deus, que tem que primeiro apresentar as suas razões, entrar juntos em juízo com o Senhor, para que possa justificar se esta pessoa estava andando por maus caminhos, sem testemunho de certo. Esta noite essa pessoa faz uma renovação de aliança com o Senhor. É esta pessoa e o Senhor, é esta pessoa e o Senhor. E ela está dizendo agora: Deus, eu sei qual foi o meu pecado, eu sei onde errei, eu sei o que foi que eu fiz, eu sei o que está me causando essa situação de morte. Mas eu agora, Senhor Deus, me perdoa, apaga todas as minhas transgressões, as minhas iniquidades, apaga os meus pecados. Meu Deus, me faz de mim agora uma nova criatura, meu Deus, pronta para te servir, pronta para te obedecer, porque eu quero viver os teus milagres, prodígios e maravilhas. E eu creio nesta palavra, que esta semana eu vou viver uma semana de realizações, uma semana de conquista, uma semana de vitória, uma semana onde o Senhor vai estar presente em todos os momentos da minha vida, em todas as áreas. Eu creio nesta palavra. A notícia de morte que chegou até mesmo vindo da sua parte, porque eu andava no meio de desobediência. Nesta noite, Senhor, eu creio que o Senhor me limpou e eu estou limpo, que o Senhor me lavou e eu estou mais alto do que a neve. E a partir de agora eu tenho certeza que com o Senhor é de honra em honra, é de glória em glória, é de vitória em vitória. Obrigado, Jesus. Ore cantará basura e andecarabás. Ainda que diga que você não vai receber, é mentira do diabo, porque esta noite o Senhor falou com você.
e a tua confissão com o Senhor mudou a história. Recebe esta noite, recebe da parte de Deus. O Senhor está acrescentando sabedoria, o Senhor está acrescentando discernimento, o Senhor está acrescentando a tua vida financeira, o Senhor está acrescentando a tua família, o Senhor está acrescentando o teu ministério, o Senhor está te dando paz, e a paz do Senhor recebe todo o entendimento, e o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, aleluia, aleluias. Amanhã do Senhor já é agora, pode se alegrar. Amanhã do Senhor já é agora, pode se alegrar, porque o teu choro acabou, a tua agonia acabou. Recebe em nome de Jesus, e que o amor de Deus, a graça e a paz de Jesus, a rica consolações e a comunhão do Santo Espírito sejam uma constante na tua vida, e que a tua confissão com o Senhor mude a tua história. Esta é a minha oração, eu profetizo isso no nome de Jesus. Vai na paz do Senhor, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia.